Olá pessoal, professor Simval para mais uma aula de matemática. A aula de hoje é de função quadrática, sequência da aula que nós fizemos na aula passada, aplicações. Então vamos lembrar da função quadrática, a função polinomial do segundo grau, uma função que aparece do tipo ax² mais bx mais c. Então, a função quadrática nós já vimos lá nas aulas de modelagem algébrica, elas aparecem em algumas situações. Na maioria das vezes, quando aparece num texto de um problema matemático para ou por, implica numa aplicação da função afim. Quando tem situações que envolvam ponto de máxima, de mínimo, maior valor, menor valor, aí normalmente acaba numa função quadrática, pessoal? Então não tem assim termos no texto que vão indicar que é uma função quadrática. Depende da montagem. Normalmente quando você tem lá produto de duas funções afim, cai numa função quadrática, então tem que caprichar na interpretação, porque daí o resto é simples, é bem fácil. Função quadrática, lembrando, nós vamos trabalhar com a parte de modelagem, normalmente com valores de máximos e mínimos, daí vamos fazer alguns exercícios de fixação. Então, a primeira parte de modelagem, como eu já falei, nós vamos ter problemas que vão pedir a aplicação de uma função quadrática. Muitas vezes já vem a equação de segundo grau pronta, mas às vezes o texto me indica coisas que levam à montagem de uma equação de segundo grau para uma função quadrática para resolver a situação, tá bom? Mas em geral, pessoal, nós temos a situação que envolve função quadrática terminando com determinação de máximas e mínimas. Aí precisamos lembrar, pessoal, quem determina se é um ponto de máxima ou mínimo é o A, que é o coeficiente dominante. Quando o A é maior que zero, a concavidade fica voltada para cima e nós vamos ter o vértice embaixo. Então, o vértice embaixo nos indica que a função tem valor mínimo. Daqui para cima tem infinitos valores, mas ela admite um valor mínimo possível. Quando o A for menor que zero, a parábola tem sua concavidade voltada para baixo, o vértice fica em cima e admite um valor máximo, tá bom? Então, nós vamos ter aí cálculos normalmente de máximos e mínimos. Então, temos a função ax² mais bx mais c. É importante lembrar a forma fatorada, pessoal, vou colocar aqui, f de x é igual a que multiplica x menos a primeira raiz, pode ser α1, x1, m, n. Então, pessoal, nós temos aqui a forma fatorada. Lembrando que α1 e α2 são raízes. Vou passar lá para nós. Mais um. São raízes da função. Agora, pessoal, para as raízes da função, pode passar ali o próximo, nós temos, conhecendo as raízes, vamos lembrar aqui, conhecendo as raízes, o que importa para nós, em geral, quando se trata de valores mínimos e máximos, é o vértice, pessoal. Então, conhecendo as raízes, um primeiro método interessantíssimo para nós descobrirmos as coordenadas do vértice, em especial o x do vértice, é que ele fica no meio do eixo de simetria, no meio da parábola entre as raízes. Então, para descobrir o x do vértice, basta fazer a média entre as duas raízes, soma e divide por 2. Tudo bem? Mas lembrando, pessoal, a soma das raízes, nós fizemos na nossa aula anterior de função quadrática, a soma das raízes, o produto das raízes, lá das relações de Girard, elas têm uma relação com os coeficientes A, B e C, no especial a soma. α1 mais α2 vale menos B sobre A. Aí nós podemos substituir aqui, está ali na apresentação, α1 mais α2 vale menos B sobre A. Substituindo no lugar do α1 mais α2 menos B sobre A, daí dividido por 2 para fazer a média. Lembrando, divisão de fração, multiplica de cima, menos B sobre A, pelo inverso da de baixo, 2 invertido, 1 sobre 2, e isso está lá na fórmula de Bhaskara, pessoal. Na fórmula de Bhaskara nós temos
Menos b mais ou menos raiz de delta, lembrando da aula anterior que eu passei para vocês, quando estamos no vértice só tem uma resposta, o delta vale zero. O delta valendo zero tem menos b sobre 2a. Então, para obter essa formulazinha menos b sobre 2a, nós podemos lembrar apenas da fórmula de Bhaskara, né? Vou colocar aqui para a gente ver maior aqui. X do vértice igual a menos b sobre 2a mais ou menos raiz de zero. Quando nós estamos no vértice, só existe um x para o y do vértice, por isso o delta vale zero. Então, uma forma de lembrar do menos b sobre 2a é que ele está na fórmula de Bhaskara, a outra é fazer a continha da média que está ali, pessoal, né? E a gente tem o x do vértice. Para descobrir o y do vértice, não esqueçam, nós temos que o y do vértice é a função do x do vértice. Então, uma maneira é fazer este cálculo, né, do x do vértice e substituir na função a resposta, né? Fazendo isso, nós temos uma formulazinha pronta que diz que y do vértice é menos delta sobre 4a. Tem as duas opções, nós vamos ver nos exercícios. Então, vamos fazer os exercícios, pessoal, para a gente investigar como que, e treinar, né, como como são resolvidas situações que envolvem funções quadráticas, tá bom? Então, começando com esse primeiro exercício, vamos fazer aí a leitura do texto, a interpretação, para podermos resolver. Primeiro exercício, o lucro obtido por um distribuidor com a venda de caixas de determinada mercadoria é dado pela expressão L de x, então lucro de x, igual a 6/5 de x menos 1/100 sobre 5 de x quadrado, menos 6/10 de x. Então, vou passar aqui para a gente poder trabalhar com essa expressão. Lucro em função de x igual 6x sobre 5, ou 6/5 de x, menos 1/100 sobre 5 de x ao quadrado, menos 6/10 de x. Tudo bem? Em que x denota o número de caixas vendidas. Então, ele vende caixas de uma mercadoria, conforme a quantidade de caixas vendidas, ele tem o seu lucro. Quantas caixas o distribuidor deverá vender para que o lucro seja máximo? Então, pessoal, a gente tem a questão, ó. Ponto de máxima, quando eu pedir o ponto de máxima ou de mínimo, são as coordenadas, é o ponto mesmo, né? O x do vértice com o y do vértice. Então, se pedir o ponto, tem que determinar tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Tudo bem? Mas o principal problema que muita gente encontra é descobrir se está pedindo o x do vértice e o y do vértice. Tá? Então, tem que identificar isso no texto, né, pessoal? Quantas caixas o distribuidor deverá vender? Ó, quantas caixas? Está perguntando quantas caixas. Quem é caixa? Caixa é lucro ou caixa é x? Né? Então, está dizendo no texto lá, o lucro é quanto ele vai ganhar. A quantidade de caixas vendidas é o x. Então, quantas caixas? Está pedindo o valor do x. Tá? Então, quantas caixas o distribuidor deverá vender para que o lucro seja máximo? Não está perguntando qual é o lucro máximo, só está perguntando quantas caixas tem que vender para obter o lucro máximo. Então, nesse exercício, não quer saber o y do vértice. Então, quando estiver pedindo qual é o maior valor, qual é a maior altura atingida num salto, que dá uma quadrática também, né, aí está pedindo o y do vértice. Mas está pedindo quantas caixas têm que ser vendidas. Então, esse é o x do vértice. Pessoal, antes de fazer o cálculo, temos que dar uma melhorada nisso aqui. Né? Nós vamos usar a formulazinha, lembrar da fórmula do vértice, né? Colocando aqui, lembrando, x do vértice é igual, então lá na fórmula de Bhaskara, menos b sobre 2a, mais ou menos raiz do delta. Lembra que, como o x do vértice é único para o y do vértice, nós temos o delta valendo zero nesse instante, ou, fazendo a média, também chega nessa formulazinha. Né? Se alguém quiser calcular as raízes, tá? E fazer a média das raízes, também dá certo se houver raízes. Né? Lembram que nem sempre nós temos raízes reais. Né? Então, se as raízes não forem reais, vocês não vão conseguir fazer um cálculo real das raízes. Aí tem que usar números complexos, que é um outro assunto. Se alguém já estudou nesse momento, até daria para usar, mas é mais trabalhoso do que resolver na própria função quadrática mesmo. Mais prático é lembrar da formulazinha, menos b sobre 2a. Porém, está um pouco misturado aqui. Tem x, temos que juntar x com x, juntar o x quadrado para poder identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Então, tem fração e decimal, temos que escolher uma forma de usar, dá para usar misturado se quiser, né? Mas tem que juntar 6/5 com 6/10. Ou eu transformo os 6/10 para fração,
ou 6/5 para número decimal. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, 6 dividido por 5 é 1,2, menos, isso aqui eu vou deixar assim por enquanto, né? Dá para dividir 1/100 por 5 e deixar decimal, dá para trocar 1/100 por 1 sobre 100, fica 1 sobre 500, né? De x², são opções que você tem que definir a hora que está resolvendo, tem que tomar decisões como você vai deixar o cálculo, né? 1,2 menos 0,6 dá 0,6, né, pessoal? Então, E de x, lucro de x é igual, menos 1/100 sobre 5 de x², então, mais 1 e 2 menos 0,6 dá positivos 0,6x. Então, nós temos aqui o A e o B. Então, já dá para nós fazermos o cálculo do x do vértice. Então, x do vértice é igual menos B sobre 2 vezes o A. Então, o B vale 0,6, o A vale menos 0,01, 1/100 sobre 5. Tudo bem? E agora, pessoal? Agora escolha o jeito que você vai fazer essa conta, né? Você vai dividir o 0,01 por 5, olha que interessante. 6/10, vamos colocar aqui, ó. 6/10, 6 sobre 10, simplificando por 2, é igual a 3/5. Se eu colocar aqui 3/5, eu cancelo o 5 da fração de cima com o 5 da fração de baixo. A conta fica mais rápida, ó. Então, vai ficar menos 3/5 sobre menos, mais vezes menos, 2 vezes 1/100, 2/100 sobre 5. Aí, este 5 aqui está dividindo, esse também, multiplicando, fica um em cima, outro embaixo, cancela, né, pessoal? Então, x do vértice é igual, negativo, negativo, menos por menos dá mais, 3, vou completar aqui, 300 divididos por 2, pessoal. Completa as casas, elimina a vírgula, 300 divididos por 2. 300 divididos por 2 dá 150, tá? Então, temos 150, pessoal, temos a resposta certa, a letra C, acertamos o exercício, muito bom. Então, pessoal, está aqui um primeiro exercício, descobrir mínimo e máximo, está pedindo o valor de x, quantidade de caixas, quando tem o maior lucro possível. Tá? Então, só o x do vértice está pronto, esse exercício está pronto, vamos para o próximo. Tá? Deixa eu limpar aqui o quadro. Vamos fazer a leitura. Então, é um exercício grande, né? Enem, né, pessoal? Exercícios de Enem trazem textos longos para resolver os exercícios, a interpretação tem que ser rápida e segura. Né? Então, vamos lá, fazer a leitura do exercício. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H, ou temperatura em função do tempo, que é a hora, igual a menos H ao quadrado, mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Né? E sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. E, nesse momento, ele deverá retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com a classificação muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então, tem ali a tabela, então, temperatura menor que 0 é muito baixa, de 0 a 17 baixa e assim por diante. Né? Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como e agora. Tá? Então, está tratando de um assunto de quadrática, de máxima e mínima, pessoal? Tá? Vamos ver aqui. Ó. Nós temos a temperatura em função do horário do dia em que ela é atingida, T de H, igual a menos H ao quadrado, mais 22H, menos 85. Tá? Então, essa é a nossa expressão. Então, o pessoal tem lá, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, não tem bactérias aqui, ó. Tem aqui temperatura e tempo, hora do dia. 0 horas, 1 hora, 1h30, meia hora, né? Hora do dia. Não tem a quantidade de bactérias. Porém, a quantidade de bactérias máxima está vinculada à temperatura máxima. Então, nós vamos ter o que o exercício pede.
a maior quantidade de bactérias quando a temperatura for máxima, né? E nós precisamos comparar na tabela o valor dessa temperatura máxima. Então, quem nós queremos saber, pessoal? A temperatura máxima. A temperatura máxima corresponde... A temperatura é a função é o y do vértice. Tá? Então, nós queremos o y do vértice. Como nós vamos fazer isso? Duas opções bem bacanas, pessoal. Lembrar a fórmula, seria a primeira. Lembrar a fórmula, y do vértice é igual, e não lembrei a fórmula. Segunda opção, calcularmos o x do vértice e fazermos y do vértice é igual à função no x do vértice, valor numérico, é só substituir a resposta. Tá? Vamos fazer rapidinho, vamos fazer dos dois jeitos. Ó. Então, se você não lembrou a fórmula, vai de x do vértice. Né? A dedução da fórmula não é muito difícil, mas deduzir fórmula na hora da prova, na hora do concurso, na hora do exame, não é muito valioso. Né? Toma um tempo de dizer que você não tem disponível. Né? Então, vou calcular o x do vértice, pessoal. A formulazinha do x do vértice é fácil de lembrar, tá? Senão tem que calcular as raízes. Menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a. Está bem definida, estão bem definidos os valores do a, do b e do c na função. Então, x do vértice é igual menos b sobre 2a. Com o b valendo 22 e o a valendo menos 1. Tá? Então, nós temos aqui 22 e menos 1. Então, 1 não aparece, está ali. Né? Está oculto, mas ele está ali. X do vértice é igual menos 22 divididos por menos 2. X do vértice é igual, menos por menos mais, 11. Às 11 horas, pessoal. Então, às 11 horas, a estufa vai atingir a temperatura máxima. Tá? Às 11 horas, ela atinge a temperatura máxima. Então, vamos descobrir que temperatura é essa. T de H é igual menos H ao quadrado mais 22 vezes H menos 85. Para qual H, pessoal? O H, que é o x do vértice, é o H do vértice, coloquei x ali, é 11. Então, nós vamos ter a maior temperatura às 11 horas, quando H for igual a 11. Né? Tudo bem? Então, é só fazer T do 11, que vai ser o nosso T máximo, a nossa temperatura maior possível. Então, menos 11 ao quadrado, 121, mais 11 vezes 22, 242, menos 85. Então, temperatura máxima, menos 121, mais 242, menos 85, faz as continhas, vai dar 36 em graus Celsius. 36 graus Celsius. Então, o primeiro recurso está aí, bacana, funciona rápido. Lembrei a formulazinha, então usa a fórmula. A fórmula é menos delta por 4a. Menos delta, menos b ao quadrado, menos 4ac sobre 4a. Tá? Pessoal, nem sempre a fórmula é o melhor caminho por causa dos números. Então, vamos ver que aqui, como tem o 22, 85, b ao quadrado, 22 ao quadrado, a conta fica um pouco maior do que aquela. Né? Esta aqui ela é extensa, aqui é mais curtinho, mas o cálculo é um pouquinho maior. Ó. Mas vamos fazer aqui, ó, y do vértice é igual, menos 22 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 85, sobre 4 vezes menos 1. Então, o y do vértice é igual a menos 22 ao quadrado, pessoal. 22 vezes 22, dá 2 vezes 2, 44, 2 vezes 22, 44, 2 vezes 22, 44. 484. Menos, menos, mais, vezes menos, menos. 4 vezes 1 vezes 85. 4 vezes 85, 320, 340. Sobre menos 4. Ó. Menos por menos, mais. Esquece. Y do vértice é igual a 484 menos 340 dividido por 4. Então, 0 para 4, 4. 4 para 8, 4. 3 para 4, 1. 144 divididos por 4. 14 por 4 dá 3, sobra 2. 24 por 4 dá 6. 36 graus Celsius. Está aí, prontinho. Opção, tem que treinar. Ver qual você
Qual das opções você sente melhor para resolver? Está resolvido o exercício, vamos conferir a resposta, 36 graus Celsius, entre 30 e 43, muito alta, alta só, não muito alta, letra D, alta, não, muito alta é acima de 43. Fechou, pessoal? Fazer a saideira. Opa, esse exercício não tem texto, como eu falei, nem sempre vem a expressão pronta, nós vamos ter que montar. Tá? Será que é uma função quadrática para resolver essa situação? É claro, né, pessoal? Nós estamos fazendo a aula de aplicações da função quadrática. Né? Lá na hora dos concursos, dos exames, das provas, você tem que saber, não vai estar escrito, esse é um exercício de função quadrática, você vai ter que entender cada tipo de exercício. Tá? Então, nós temos ali, pessoal, um quadrado. Um terreno com formato de um quadrado de lado 6 metros. Então, tem 6 metros. 6 por 6 por 6, 6 metros. 6 por 6. Marcos pretende fazer um jardim. O jardim vai ser na região 1. Então, a região 1, pessoal, está aqui assim. Ó. Então, nós temos aqui um cantinho, outro cantinho, e aqui nós temos a região 1. Tá? Sabendo que as regiões 4 e 5 são quadrados, então 4 e 5 aqui, ó, 4 e 5 são quadrados de lado medindo x. Então aqui tem x, x, x e x, os lados do quadrado todos iguais, medindo x. A área máxima que esse jardim pode ter é, então qual vai ser a área máxima? Está perguntando a área máxima, está pedindo o y do vértice, mas de que vértice? Nem temos a função, nem sabemos se tem a variável que é o quadrado, pessoal. Variável, no caso, é o tamanho do quadrado aqui, o lado x. Né? Então, nós podemos aumentar esse quadrado. Aumentando esse quadrado, aumenta a largura, que diminui o comprimento da região 1. Então, isso vai interferindo no valor da área. Né? Então, se for pequenininho o quadrado, ela fica bem estreitinha. À medida que vai aumentando o quadrado, ela vai ficando mais larga, mas vai ficando mais curta. Vai ter o meio termo. A área vai aumentando, depois ela começa a diminuir. Né? Como resolve isso, pessoal? Nós temos aqui 2 e 3 triângulos. Basta fazer a composição ou decomposição de superfícies, né, pessoal? Soma ou subtrai áreas. A área que nós queremos, a área do jardim, é igual à área total, que é a área do quadrado, do terreno, menos a área do setor 2, menos a área do setor 3, menos a área do setor 4, menos a área do setor 5. Tá? Quanto vale em cada área dessa, pessoal? A área total vale um quadrado de 6 por 6. 6 ao quadrado. Então, a área total vale 36 metros quadrados. Tá? As outras áreas valem quanto? Nós não temos. Ó. A área 1 é o que nós queremos. A área 2 e a área 3, pessoal. Vamos fazer assim, ó. A área 2 mais a área 3, juntando aqui, como essas medidas vão ser iguais, já que são quadrados de lados iguais, eu posso juntar esses dois num só. Né? Pessoal, juntando esses dois, área 1 mais, área 2 mais área 3 num só, nós vamos ter um quadrado, 2 triângulos. Dá para calcular 2 triângulos ou um quadrado só, os dois juntos, né, pessoal? Então, quanto mede o lado desse quadrado? O lado desse quadrado aqui, ó. Tudo mede 6. Vai sobrar aqui 6 tirando esse pedaço que é o x. Né? 6 tirando o x. Então, quanto mede esse pedacinho aqui? 6 menos x. Conferindo, aqui 6 tira x. Então, aqui mede 6 menos x. Então, forma um quadrado de lado, porque aqui também vai ficar 6 menos x. Então, fica um triângulo, retângulo isósceles, juntando os dois, um quadrado. 6 menos x. Então, pessoal, área 2 mais área 3 vai ser 6 menos x ao quadrado. Está aqui, área 2 e área 3. 6 menos x ao quadrado. Tá? E área 4 mais área 5 vale 2 quadrados de x por x. Ó. Então, 2 quadrados de x por x. Então, 2 vezes x ao quadrado. Agora é só substituir na conta principal, pessoal. A área 1, que é a área do jardim, é igual à área total, 36, menos, colocando aqui o menos em evidência, a área 2 mais a área 3, então menos 6 menos x ao quadrado,
menos área 4 mais área 5, colocamos o menos a subtração em evidência, fica menos a 4 mais 5, menos 2 vezes x². Pronto. A parte da montagem, da interpretação, tirar os dados, montar os cálculos, chegamos numa equação de segundo grau. Certeza, pessoal? Aqui tem um x² negativo, aqui tem 2, então isso não tem chance de cancelar o x² e ficar com uma função afim, né? Então agora, pessoal, é só nós fazermos aqui, desenvolver o produto do binômio, o quadrado do binômio, produto notável, né? Vamos fazer, juntar os termos semelhantes e calcularmos máximo e mínimo. Tá? Então, aqui 6 menos x, quadrado do primeiro, 36, subtrai, menos 36. O primeiro pelo segundo, 6x, menos 6x, 2 vezes, menos 12x. Subtrai, fica menos, menos, mais 12x. Menos x ao quadrado fica mais, né? Menos ao quadrado fica mais, x ao quadrado, mas tem um menos ali na frente. Então, menos 1x², menos 2x². Então, o cálculo da área é menos 1 menos 2, menos 3x², mais 12x, e 36 menos 36 dá zero. Beleza, pessoal? Vamos fazer esse direto pela fórmula. Y do vértice, que vai ser nossa área máxima, é igual a menos delta, b ao quadrado menos 4ac, sobre 4a. Cuidado para na hora da conta não ficar nervoso fazer 2a, pessoal. 4a. Tá? Se você treina e faz sempre com tranquilidade, beleza. Senão, às vezes, é melhor calcular sempre pelo x do vértice. Então, y do vértice é igual menos b, o b é 12, 12 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3 vezes o c. O c não tem aqui, então ele vale zero, pessoal. Vezes zero. Sobre 4 vezes o a é menos 3. Pronto, 4, 3, 0 é 0, então fica y do vértice igual menos 12 ao quadrado, 144, menos 4 vezes 3, 12. Y do vértice igual, menos dividido por menos é mais, 144 por 12 é 12. Então, a área máxima, que corresponde ao valor do y do vértice, é, no máximo, 12 metros quadrados. Temos essa resposta, 12 metros quadrados, letra E, confere, está aí, pessoal. Então, fica a dica sempre, cuidar se está pedindo o x do vértice ou o y do vértice, quando fala valor máximo, onde é maior, onde é menor, valor mínimo, está falando do y do vértice. Quando fala onde acontece, para qual valor acontece, aí está falando do x do vértice. Tá legal? Bons estudos para vocês, façam as atividades para treinar e até a nossa próxima aula.